Oi, Mônica. Tá me ouvindo, querida? Pode dar um retorno para mim, por favor? Cláudia. Boa noite. Oi, Claudiana. Que delícia você aqui. Tá me ouvindo bem? Vendo e ouvindo? Oi, Mônica. Vocês estão me ouvindo? Ai, que bom. Ai, que bom. Cláudia e Mônica retornaram que tudo bem. Ai, que saudade de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Tô super feliz, viu? Muito bom. Quando que eu vou fazer live com vocês? Mônica e Claudiana. Vamos marcar, né? Tem que participar, né? Vocês já fazem bastante live? Responde aí, Mônica e Claudiana. KKK nada. Tem que fazer. Vamos marcar? Não foge, não. É muito bom fazer live. A gente perde a vergonha. Nesse mundo a gente tem que ser sem vergonha. Lembra disso? Nós sempre falamos, né? Ah, então vamos marcar. Quero falar com vocês. A Aline vai entrar aqui para conversar com a gente. Ela já passou por aqui. Deixa eu ver se ela... Ô, Aline, me chama, por favor, querida. Boa noite a todos. A Vanessa. Oi, lindona. Vanessa é uma querida também. Aí, Vanessa, você também. Vamos fazer uma live? Sem fugir de mim. Nenhuma de vocês. Por favor. Vamos fazer uma live. Olha, já tem pro próximo mês já tem 3 candidatos: Claudiana, Mônica e Vanessa. Deixa eu ver se a Aline tá aqui. Aline, me chama por favor, querida. Hoje a live é com a Aline, ela vai contar a história dela, muito bacana. Ela está morando fora do Brasil e ela vai contar pra gente como que ela conseguiu. Não estou conseguindo te chamar de novo. Deixa eu ver se ela... Espera aí. Entrar ao vivo com a Aline. Vamos ver se vai. Vamos ver se conecta com a Aline. Oi! Esperando você entrar. Aí! Boa Boa noite, querida. noite! Que Bem? saudade já! Ai, que delícia! Você tá tão longe da gente agora. Tô um pouco longe, do outro lado. É isso aí. Que Tudo bom. Tô bem, super gente? Boa feliz. noite a todos aí que estão assistindo essa live. Espero que estejam todos bem. E tudo. A Mônica tá aqui, a Claudiana, acho que você não conhece a Claudiana. E a Vanessa é uma grandíssima amiga. Que legal! Oi, Mônica, saudade! Oi, Claudiana, prazer. Eu sou ex-aluna da Silvia e agora amiga. Olha, assinei aqui para mais 3 pessoas que entraram. Sejam muito Luísa, bem-vindos. a Anne Morena, Dom É Personalizado. isso. E aí, Tá todo mundo curioso aqui para saber o que você fez, né? eu preciso Para ir morar compartilhar. em Portugal, mudou o mindset. Mudou tudo, É né? isso aí. A gente vai começar já? Muda. Esse é o segredo da vida, né? Bianca, boa noite, Bianca. Conta aí o seu tombo, que eu tava vendo nos seus stories, não acabei Gente, foi de ver. O que engraçado. aconteceu? Eu jantei, aí resolvi dar um passeio aqui, porque eu moro perto do porto, né? E aí eu desci para passear. E aí tem umas ladeiras, elas são de paralelepípedo. Aí eu tava tão empolgada conversando com meu amigo, acabei pisando em falso. Aí eu caí no chão. Aí foi muito engraçado, porque aqui o tempo todo tem pessoas falando em outras línguas, né? Então você tá assim sempre
você nunca sabe se a pessoa vai falar português, inglês, espanhol, francês. Então você está sempre tendo contato com muita gente de muitos lugares. E aí veio acho que era americano, ele estava falando inglês, aí ele veio tentar me ajudar e o meu amigo ficou meio desesperado e não deixou ele me ajudar. Eu falei, poxa, podia ser o amor da minha vida, você não deixou. A gente brincou. Ah, mas ele deve estar aí, Eu falei, né? não, tá, com certeza. Eu tenho certeza que tá aqui. Eu vim buscar. É, tá vendo? E deu tudo certo, né? Tão rápido. A nossa vida tem tantas transformações, né? Tantas novidades. É só a gente se abrir, né, É Aline? verdade. Do final do ano pra cá, minha vida mudou assim de maneira absurda. Eu não consigo nem mensurar o quantos por cento a minha frequência aumentou, né, professora? Ai, que delícia. E tudo começa com. Então vamos falar boa noite aqui para todo mundo. Vocês que estão aqui, a Aline é minha ex-aluna. Então o tema de hoje ela vai contar para a gente o que que ela fez para mudar o mindset dela, né? Mudar a mentalidade dela e ir morar em Portugal, né, Aline? Isso. Aí você pode começar, você vai falando e eu Tá bom. vou te perguntando, vou interagindo com você e se as pessoas também quiserem fazer Isso, perguntas, gente, pergunta aí. Eu estamos sou um pouco tímida disponíveis. para essa parte de rede social, mas eu aprendi, né, que onde está o nosso maior bloqueio também está o nosso propósito. Então, por isso que eu resolvi aceitar fazer essa live, porque esse é um dos meus bloqueios, né? Essa questão de falar. Todo mundo que me conhece muito bem sabe que eu falo bem. Porém, intrinsecamente, lá dentro, tem uma timidezinha escondida. Então, para mim é um pouco difícil, então é por isso que eu resolvi. A gente precisa treinar as nossas inabilidades, né? Tudo começou Uhum. lá no final do ano, finalzinho do ano passado, quando a professora Silvia me convidou para fazer. Não, antes disso, eu comecei a sentir a necessidade de mudança na minha vida. Eu não sentia que eu cabia mais aonde eu estava, e aonde eu estava em sentido físico, né? No espaço onde eu morava, com as pessoas que eu convivia, dentro de mim. Parecia que eu não estava morando dentro de quem eu era. Tudo parecia que eu estava fora do mundo. Parecia que eu estava vivendo uma vida que não era minha. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, né? Eu falei, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar o meu propósito, encontrar o meu novo caminho, porque eu preciso de mudança. E aí eu acabei mandando mensagem para a professora, né? Eu me recordei que ela ensinava muitas coisas nas aulas, referente à energia, física quântica, sobre as experiências que ela teve. E aí eu comecei a me lembrar desse conhecimento. Então, o conhecimento, ele, por mais que ele não seja frutífero ali na hora, ele é uma semente lançada que uma hora vai germinar. Então, nunca deixe de aprender. Então, ouça tudo É. com atenção. Nessa época, eu mandei mensagem para a professora e era muito difícil o nosso contato, porque eu mandava mensagem, ela estava sempre ocupada, quando ela respondia, quem estava ocupada era eu. Você lembra, professora? Era É. muito difícil, mas é porque realmente não era o momento. Até que chegou o momento onde ela falou assim, Aline, eu vou ministrar uma imersão de um dia lá em Alphaville. Você não pode perder essa oportunidade. Aí eu falei assim, meu Deus, Alphaville, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu não tenho nem roupa para ir nesse lugar. E foi assim, aí a imersão chamava essa frequência acima da média, né? E Sim, aí tinha o Felipe Machado e também o Doutor Sorriso, né? Que eram os dois sim. convidados da palestra. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, não, o primeiro pensamento foi desistir, né? A cabeça sempre desiste antes. Eu tive uma experiência, vou até contar, uma outra coisa também que mudou muito a minha mentalidade. Um amigo meu, Felipe, me chamou para fazer uma trilha. E nessa trilha, eu estava totalmente fora de forma. Fazia anos que eu não fazia nenhum tipo de atividade física. E aí ele me chamou para fazer uma trilha lá no Pico do Urubu. E essa trilha era uma trilha de bike. Então era uma trilha bem íngreme, assim, de barro. E quando estava chegando bem próximo do final, né? Eu não sabia disso, mas teve um momento que eu não queria mais. Eu não queria parar porque eu tinha me proposto a chegar até o final, mas eu também não estava aguentando mais. A minha cabeça o tempo todo falava assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falei, eu não vou falar para eles, né? Porque eu disse que eu viria, então eu vou cumprir.
E eu comecei a chorar. E eu andando atrás, e subindo, e chorando. E eu falei assim, meu Deus do céu, não aguento mais. E aí, quando eles olharam para trás, eles viram que eu tava chorando. Eles falaram, o que foi? Eu falei, eu tô muito cansada. E aí ele falou assim, mas não precisa desistir, é só descansar. E aí ele falou assim, senta um pouquinho, e me deu uma garrafa de água. E aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa. A cabeça desiste antes do corpo. Então sempre dá mais um pouco. Aí ele falou assim, olha lá pra cima. Quando eu olhei, eu tava só olhando pro chão, eu não tava olhando pra frente. Quando eu olhei pra frente, a gente tava a 100 metros do final da trilha, que era o Nossa. pico, que era o alto do pico. E quando eu olhei pra frente, ele falou, olá, Luz, você chegou, você venceu. Aí ele falou assim, agora é só curtir. Então, assim, foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Então, em tudo que eu passo, eu sempre lembro disso, a cabeça desiste antes. E aí Sim. eu peguei e falei assim, cara, em Alphaville. Aí tentei chamar várias pessoas para irem comigo. Falei, meu, vai ser incrível, vamos, 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 vamos. Ninguém quis. Aí eu paguei, falei, eu paguei. E aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou ir. Quando chegou no dia de manhã, eu tentei me sabotar. Falei, não vou. Eu acho que não vai ser bom para mim, eu acho que não vai ser interessante, eu não vou me sentir confortável lá. Eu falei assim, meu Deus, a cabeça desiste antes, eu vou. E era, tipo, muito longe da minha casa, tipo, 2 horas e meia, quase 3 horas da minha Sim. casa. Bastante, né? Sim, e eu fui de Super. transporte público, que era outra coisa, assim, que era um pouco difícil o acesso, né? Porque até uma estação de Barueri você consegue chegar, mas para Alphaville, que é uma vila fechada, eu precisaria pegar um Uber, alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito. E eu fui, eu venci as barreiras e fui, né? Eu sabia o quanto eu precisava, eu entendia, né, que eu precisava dessa mudança, dessa transformação. E aí, quando chegou lá, a primeira surpresa foi encontrar uma pessoa conhecida. Eu falei, por mais incrível que pudesse parecer, uma ex-vizinha minha, vizinha de porta, assim, morava do lado da minha casa, e ela estava lá. E era uma vizinha que eu tinha uma impressão um pouco ruim, mas não porque eu tinha conhecido ela e ela tivesse me feito alguma coisa, mas por conta das coisas que as outras pessoas falavam. E aí eu falei assim, meu Deus, essa pessoa tá aqui, eu não vou conseguir nem viver tudo que eu tenho para viver aqui, porque eu vou ficar desconfortável com a presença dela. Ou seja, eu passei o tempo todo me sabotando, até que ela chegou. Aí eu falei, vou falar com ela, né? Eu falei, oi. E aí quando eu fui falar com ela foi totalmente receptiva comigo. E ela falou, meu, eu tô muito feliz por você estar aqui. Porque vindo da onde a gente vem, eu sei que é muito difícil chegar. Ela falou assim, então não para esse caminho que você começou. Se você chegou até aqui, você pode ir mais longe. E aí eu recebi essa palavra no meu coração e naquele momento todas as minhas barreiras, né, se quebraram. Eu falei, eu realmente precisava estar aqui. E o sinal de que ela está aqui é uma confirmação de que eu precisava e de que isso aqui é para mim também. E aí o curso foi incrível, eu aprendi muitas coisas. E uma coisa que eu acho interessante compartilhar é sobre que depois eu vim entender o que se tratava isso, né? Na palestra do Doutor Sorriso, ele falou sobre a tristeza e sobre o que era sorrir, né? Você não precisa sorrir, você não precisa ser feliz para sorrir, você precisa sorrir para ser feliz. Porque quando a gente sorri, a gente libera, né, os hormônios da felicidade, que é a dopamina, a serotonina, ocitocina e Sim, endorfina. E aí eu comecei a reparar, eu falei, cara, eu não tô sorrindo mais. E eu comecei a entender por que a minha vida tava do jeito que tava. Porque eu já não tinha mais a alegria de viver, eu já não sorria mais. E eu tava sempre preocupada, sempre cansada. E por quê? Porque eu não tinha o principal, que era a felicidade de viver os pequenos momentos. isso é químico, né? Isso é Sim, químico no corpo. Só o fato de você sorrir, né, de fazer esse isso. movimento aqui. Existe uma cientista que ela fez um teste dessa forma aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Assim, ó. Ela coloca a caneta, porque aqui esse músculo nosso aqui, ele chama músculo Duchenne. Então ele tem que levantar. Aí quando ele levanta, o seu corpo produz dopamina,
que é dopamina? Dopamina é o hormônio do prazer, da felicidade. Então é incrível fazer isso. E nessa imersão, tinha uma moça lá presente que o celular dela tocou. Aí ela falou assim, agora eu achei incrível. Ela falou assim, agora eu vou ficar 1 minuto sorrindo. E de Sim. fato ela ficou mesmo. Foi. Ela estava ali quietinha, ficou, né, com aquele sorriso escancarado, 1 minuto produzindo dopamina. Gente, eu achei incrível. E é muito legal. E depois dessa experiência, eu lembro bem, o nome dela era Damares. Depois dessa experiência, eu passei a ensinar para as pessoas. Eu falo assim, quando você começar a se sentir mal, quando começar a chegar aquele sentimento ruim, de raiva, de transtorno, sorria. Eu falei, cara, agora a máscara é perfeita para isso. A gente mete o sorrisão aqui e fica, ninguém nem vai estar vendo. E assim, você não consegue pensar em coisa ruim se você fizer esse movimento. Não dá. Não dá. Porque o teu cérebro, esse que quer te sabotar a todo momento, tudo isso que você falou de sabotagem, é porque o cérebro não quer gastar energia. Exatamente. Então ele faz de tudo para você não gastar energia. E também eu acredito na mudança assim, de outras fontes, né? Uma fonte mais espiritual. Então você tem que vencer todas as barreiras. Sim. Porque nem todas as forças querem ver você crescer, você se transformar. Sim. Então é questão de você falar para o seu cérebro, quem manda aqui sou eu. Aliás, isso é um comando muito importante. Tudo que a gente vai fazer com o cérebro quer sabotar, você vira e fala forte com ele, em voz alta. Você fala como se ele fosse uma pessoa. Quem manda aqui sou eu. Tipo, acorda de manhã, você vai pra academia, não tá querendo ir, tá com preguiça, você vira pro seu cérebro e fala, quem manda aqui sou eu. E vai pra academia. Sim. Porque, de novo, a todo momento ele não quer gastar energia. Ele não quer coisa nova, enfim, ele quer ficar na zona de conforto, fazer o que ele conhece. É verdade. Mas a nossa alma, ela chega primeiro. Sim. Por isso que é tão importante a gente fazer visualização. Você fecha os olhos e vive aquilo, então a sua alma vai. E depois, quando a alma vai, o corpo é mais fácil, né, Aline? É verdade. A sua alma já foi para Portugal, depois era só mandar o corpo, né? Isso Pode continuar. É verdade. E aí, depois de aprender tudo isso, eu comecei a buscar mais informações sobre isso, né? Eu falei, qual é o segredo do sucesso? Não é possível que todas as pessoas... vou contar para vocês um bloqueio que eu tinha. Quando a professora, no início, ela começou a ensinar sobre essas questões sobre frequência, eu, por conta da religião evangélica, eu tinha muito preconceito. Eu digo preconceito mesmo porque eu tinha uma ideia formada sobre uma coisa que eu não conhecia de fato. Então, eu entendia que aquele discurso era uma coisa muito de Deus, mas eu achava que tinha muito de esoterismo. E, na verdade, é ciência. É pura ciência. Não tem nada a ver. E aí eu comecei a questionar. Eu falei, cara, mas aquilo fazia tanto sentido para mim, mas eu absorvi, não rejeitei a informação. E depois eu comecei a ver Deus de uma maneira diferente, comecei a viver as coisas de uma maneira diferente e entendi que para cada pessoa existe uma maneira de acessar esse conhecimento. E eu falei, cara, realmente, se todas as pessoas de sucesso têm o mesmo discurso, é como receita de bolo, não tem como falhar. Porque se você for observar, todas as pessoas que têm sucesso, elas têm o mesmo discurso, que é o princípio de tudo. É a bondade, é a fé, é o amor, é ajudar o próximo. É tudo isso, entendeu? Eu falei, cara, não tem como errar, eu preciso seguir essa receita e eu vou seguir, eu preciso dessa transformação, então eu vou atrás. E aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre, eu assisti aquele documentário O Segredo, depois eu li aquele livro Mais Esperto que o Diabo, que também foi um... esse livro é sensacional, E as pessoas têm preconceito dele, né? De ler o tema, olha e fala, Deus me livre, eu já indiquei ele para várias pessoas, as pessoas falam, não curti não. Eu falo, não, mas começa a ler que você vai ver que é muito importante. E esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1936. Se a humanidade soubesse o conhecimento que tem dentro desse livro, com certeza o mundo seria outro. Porque ele ensina... Ele fala, não é que o diabo é uma pessoa, um ser. Ele é o lado negativo do átomo. Exatamente. E tem átomo em tudo é formado por energia. Então é muito bacana, aquele livro é sensacional. Eu já li uma vez, eu quero ler de novo. Eu quero fazer uma leitura sempre desse livro, porque para relembrar toda essa informação. E é uma leitura, gente, simples, fácil de ser compreendida, e o livro é fininho. Mas o tanto de conhecimento que tem condensado ali, não dá para mensurar.
E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender muita coisa. Eu comecei a associar com as coisas que eu já tinha aprendido. Eu falei, cara, no livro, ele fala muito sobre peraí que eu anotei aqui o nome. Ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico. Sim. Ele fala sobre isso. O que seria isso? O ritmo hipnótico é quando você tem uma ação automática sempre. Ou seja, você pensa, você sente, você age. E quando isso com muita frequência, acaba que você faz isso no automático. Então você acorda, não sei se alguém já teve alguma situação assim, né? Um exemplo, por exemplo, você vai trabalhar, um dia você vai trabalhar de carro, todos os dias você vai de transporte público. E aí um dia você vai trabalhar de carro. E aí você esquece o carro e volta de transporte. É porque você já está no ritmo hipnótico daquela situação. Então, esse é um exemplo para poder entender. Isso acontece na nossa vida, com os pensamentos negativos, por exemplo. Se todas as vezes você pensar uma coisa negativa sobre as pessoas, isso se torna um ritmo hipnótico. Então, todos os momentos, às vezes uma pessoa vai te dar uma flor e você já vai falar, por que ela está me dando uma flor? Entendeu? Você não consegue receber as coisas boas porque você está condicionada a pensar no que é ruim, a esperar o ruim. E é a mesma coisa com os pensamentos. E aí depois eu li um outro livro que chamava Campo de Batalha da Mente. É uma leitura cristã, mas também desvenda muitas coisas da mente, que fala também, é por isso que eu falei para vocês, o conhecimento, ele vai se atrelando um ao outro. Esse Mais Esperto que o Diabo, ele não tem nada a ver com religião, mas é a mesma informação que tem nesse, que chama... É pergunta e resposta, Exatamente. Né? Por isso que é legal ler. É pergunta e resposta. Aí você entende por que você não pode ter medo. Exatamente. Porque você fica com a sua mente nesse ritmo. Né? Você vive daquela forma automática e quando você está no ritmo automático, você não consegue questionar nada. É mais fácil a pessoa te dominar. Exato. Se a humanidade não vivesse no ritmo hipnótico, se todo mundo tivesse conhecimento do que é o que, com certeza o mundo não seria do jeito que está. E as pessoas que têm conhecimento, que sabem que você consegue dominar a mente, é complicado isso. Por exemplo, o Hitler, quantas mentes aquele cara não dominava? Só falando, o que ele fazia? Ele colocava todo mundo no ritmo hipnótico, as pessoas faziam o que ele queria. Então é muito fácil de manipular. Por isso que é tão importante você ler esse livro. Ele é sensacional. E ele fala muito do medo e do ritmo hipnótico, boa parte do livro. Sim. E ele ensina como a gente não tem que se comportar. E ele é muito Então é bem bacana. Ele fala que o medo é uma das maiores chaves de manipulação das pessoas. Então, a maioria das vezes, quando você vê as pessoas manipuladas, por exemplo, na pandemia, quanta gente não ficou doente, até mesmo morreu, sem ter pego o vírus, mas porque sentia medo. Teve gente que se matou. Teve gente... Então... Pode falar. Isso daí, Aline, tudo é frequência no universo, né? Tudo é onda de informação. E o vírus, ele tem uma frequência, e é justamente a frequência do medo. Então, se você não tem medo, você está aqui em cima, o medo está aqui embaixo, você não vai acessar o vírus. Você pega o vírus quando você tem medo, porque você entra na mesma frequência que ele. Pode perceber, todas as pessoas que pegaram o vírus, de certa forma, elas tinham muito medo. Aquele ator famoso, humorista, ele tinha pavor. Pavor. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Sim. De que tudo é frequência no universo. O que você quer acessar? Você quer acessar a frequência de sucesso, frequência de amor? Então você não reclama, você não tem frequências baixas, né? Não faz fofoca, enfim, você tem aquele coração puro, tudo você vê com amor, porque a frequência mínima que o ser humano tem que ter é justamente a frequência do amor, que é 500 Hz. Então é do amor para cima. Quando você consegue viver nessa frequência, essas coisas que estão abaixo não te atinge, simplesmente não te atinge. Então, o que eu venho ensinar na imersão, que aliás vai ter outra agora, dia 30 de abril, sou eu e mais 7 palestrantes, cada um numa área, vai ser super bacana também. Então, lá eu falo tudo, né, Aline? Você que participou, lá eu falo como que acontece, tudo que a gente tem que fazer para aumentar a nossa frequência. Tem 11 passos lá para aumentar a frequência. Então é bem bacana mesmo. Vale muito a pena porque
Se você consegue aumentar a sua frequência, você tem outro mindset. Se você tem outro mindset, você vive de uma outra maneira. Exatamente, as coisas vêm Então com essas coisas facilidade. negativas passam a não fazer mais parte. É fácil você falar, não, eu tenho pensamento positivo, mas o que você sente? Né? A gente tem sempre que alinhar as três mentes, a consciente, a inconsciente e a mente cósmica. Então a mente consciente é essa aqui, ó. Eu tenho pensamento positivo. Ok, você está no comando. Então você até consegue controlar. Mas e o coração? Então você fala, eu estou pensando em coisa boa, mas o coração sente coisa ruim? Não. O coração você está magoado, o coração você está ferido, o coração você não perdoa, no coração você está cheio de inveja, você reclama, enfim, tem que ter as três mentes alinhadas. E a mente cósmica, o que que é? É essa fé que a gente precisa ter. Sim. O que que é fé? Fé é força energética, é acreditar naquilo que você não vê. Deus, ele é tudo. Ele sou eu, ele é você, ele é copo, ele é tudo. Deus é tudo. Porque tudo é energia e Deus é uma energia única. E é isso que Jesus Cristo veio ensinar para a gente há 2000 anos atrás, que o ser humano ainda não Não se aprendeu. ligou. Todos somos um. Todos somos um. Por isso que eu não tenho que falar mal de você, porque se eu falo mal de você, eu estou falando mal de mim. Aliás, se eu tenho vontade de falar mal de você, não é você. É coisas ruins que tem dentro de mim. É a mesma coisa quando o outro te irrita. Se você me irrita, é porque o sentimento que eu estou sentindo com relação a você, ele mora dentro de mim. Porque se eu for amor puro, eu não vou me irritar com nada. Você pode descascar o abacaxi, fazer o que você quiser. Se Isso eu é estou muito no meu real. amor puro e tenho esse entendimento que você é parte de mim, eu não vou julgar. E se eu tiro o julgamento de fora, o que que sobra? Amor. Então é E aí é fácil muito, isso, está na Bíblia, que é um livro, né, um livro científico aí de 1000 anos. é, Desculpa, pode falar, Aline. e é muito engraçado, porque a gente às vezes ouve isso e fala, ah, não consigo, não, mas cara, é só se policiar, você precisa se repreender, por exemplo. Quando eu lembro que uma das coisas, né, dos drives mentais, que o outro não existe, foi uma coisa que eu instalei na minha cabeça. Sim. E eu ouvi Ah, uma isso aí coisa é também ótimo. que me bateu, doeu, pega que é seu. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa que me deixa incomodada, eu olho e falo, olho para dentro de mim e falo, por que isso me incomoda? O que que essa, Sim, é isso qual é aí. a raiz que isso tem em mim? E aí eu comecei a mudar a minha maneira de me relacionar com as pessoas por conta disso. Hoje em dia eu olho com mais carinho para as pessoas, eu olho e penso, talvez essa pessoa ainda não teve a ajuda que eu tive, talvez essa pessoa ainda não teve a oportunidade que eu tive de acessar esse conhecimento, então por isso que ela é assim. E sabendo disso, eu sei que Uhum. quem acaba É, sofrendo é a pessoa, então não é contra mim. Ela está fazendo contra ela mesma, é. então acaba que não afeta. E aí, depois de todos esses conhecimentos, que, gente, é muita coisa, de verdade. Eu aconselho vocês a fazerem essa imersão, porque não tem como a gente falar aqui em uma hora todo o conhecimento, né? Que é porque você vive realmente uma imersão. É uma imersão para dentro de você, que você olha o que você está vibrando, qual a energia que você tem, e você começa a ser sincero com você mesmo, porque você pode contar uma historinha para você e falar, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você falar tá tudo bem, tá tudo bem. O universo vai entender que não precisa melhorar nada. Então sempre dá para melhorar. Ah, não conta historinhas ruins, não conta historinhas para você, não se conforma com a situação que você está vivendo. Dá para melhorar, dá para mudar de vida. Ah, Aline, mas não é fácil. Se Uhum. vocês soubessem um pouquinho assim da minha história, da onde eu vim, da onde eu morava, cara, vocês vão entender que dá sim. Pode ser mais difícil? Pode ser mais difícil. Pode ser um pouquinho mais demorado? Pode ser um pouquinho mais demorado. Mas tudo isso tem um motivo. A gente está todo mundo aqui num processo evolutivo. Então, se para você é um pouco mais Uhum. difícil, é porque você tem um pouquinho mais de coisas a aprimorar. Se para você é um pouquinho mais demorado, é porque você precisa se preparar para receber aquilo que você merece. Então, mas não se acomoda, anda, pensa positivo, procura pessoas, porque a gente fez uma imersão acho que o mês passado, né, professora, online, e um dos ensinamentos é que sozinho não dá. Sozinho não dá. Peça É, ajuda, vai atrás de pessoas que estão na mesma sintonia que você. Ou
na mesma sintonia que você quer estar. Se hoje você tá, se você sente, se você sabe que você está numa vibração baixa, procura pessoas que possam te ajudar a elevar isso, porque ajuda é necessária. Como a gente está aqui, a gente como todos somos um, então a gente precisa de ajuda do resto do corpo. Então, se tem alguém que está vibrando a mais, gruda no pé dessa pessoa e fala, meu, me leva, me ajuda, me auxilia, que dá Nós certo. somos nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, inclusive financeiramente. Isso. Então eu vou dar esse exercício aí para todo mundo. Pega 5 pessoas que você mais convive e soma a renda desses 5. Divide por 5, vai dar uma média. Presta atenção se você não ganha mais ou menos essa média dessas 5 pessoas. Então você é a média dos 5. Então eu concordo, tem gente que está na frente, você tem que ir atrás, porque elas já fizeram o caminho. Isso se chama modelagem. A gente modela pessoas a todo momento. Né? Por exemplo, modelar o Ayrton Senna é legal, né? Uma pessoa famosa. Então tem pessoas que já fizeram o caminho, você tem que modelar. Quem está na mesma frequência que você, está fácil porque está indo junto. Quem está atrás, não é que você vai deixar para trás. Você vai pegar na mão dela se ela quiser ir para frente com você. Se ela não quiser, você tem que deixar para trás. Independente de quem for. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser quem for. Por quê? Ele não quer caminhar junto com você. E você tem que deixar a pessoa ficar onde ela quer. Por isso que está escrito lá na Bíblia, Deus deu para a gente o livre-arbítrio. Então nós não temos o direito de interferir na vida do outro. Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira tirar a pessoa daquela situação, aquilo é o momento dela. Às vezes ela precisa passar por aquela barreira, aquela situação difícil, para ela evoluir. Então existem essas situações com relação à pessoa que está na frente da gente, junto ou para trás. Sim. Isso daí é bem legal. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre o Mindfulness. Mindfulness é você viver o momento agora. Então a gente fica nesse ritmo hipnótico que você falou muito bem e que fala bastante também no livro. O ritmo hipnótico leva sempre você para o futuro. Né? Você fica sempre pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã e não vive o hoje. Nós temos 65 mil pensamentos por dia. E 80% dos 65 mil pensamentos eu pensei ontem. Ou seja, isso fica um ritmo hipnótico na minha cabeça. Todo dia eu penso na mesma coisa. Se eu penso na mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. E se eu sinto a mesma coisa, eu ajo da mesma maneira. Sim. Porque é esse o ciclo. Né? Você pensa, sente e faz. Pensa, sente e faz. Só que para pensar, você tem que tomar um cuidado que o que interfere os seus pensamentos é justamente isso que você acabou de falar. É o ambiente que você está. Então eu estou num ambiente, isso me traz um pensamento, o pensamento faz eu sentir determinada situação, o que eu estou sentindo faz eu agir. Por isso que você tem que ficar com pessoas que estão afim de ir para frente também. Eu vou dar o exemplo de um fofoqueiro. Você fica junto do fofoqueiro. É um ambiente de fofoca. O que você vai pensar? Coisa boa? Não vai. O que você vai sentir? Também não vai sentir coisa boa. E você vai agir como? Então, ficar do lado de pessoas fofoqueiras, pessoas reclamonas, pessoa que vítima, que tudo acontece com ela, a sua vida não vai mudar, muito pelo contrário, vai voltar para trás. Então, você tem que, de novo, né, ficar com pessoas que estão a fim de crescer e aquelas que já chegaram lá. Você falou isso muito bem. É isso mesmo. E aí, Certo? depois que eu comecei a pensar nessas coisas, né, a prestar atenção no que eu estava pensando, a me policiar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, não somente em relação a mim, em relação às outras pessoas também, eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí, eu comecei a reparar que eu tinha um problema muito sério comigo, que era a crença de não merecimento. Isso era uma coisa que eu não sabia, mas me travava muito. Por exemplo, eu Sim. na minha casa, eu conseguia comprar de 200, 500 reais de utensílios domésticos, mas se eu precisasse comprar uma calça, eu gastava 500 reais de utensílios, mas se eu precisasse comprar uma calça de 500 reais, ou de 100 reais, eu achava caro. Falava, não, deixa para depois. Para você. Quando eu precisava comprar um perfume, eu falava, não, deixa para depois.
era um passeio, eu falava, melhor não, posso fazer isso aqui em casa. Então eu comecei a ver, ou para eu dar um presente, por exemplo. Eu não media valores para presentear outras pessoas, mas quando era para mim, eu sempre pensava, falava, não, para mim não. Falava, eu vou procurar um mais barato. E aí eu comecei a ver o quanto isso era prejudicial, porque tudo que eu alcançava, Sim. tudo que eu chegava a ver, eu achava que eu não merecia. Então, eu simplesmente, muitas coisas eu não acessava porque eu acreditava e sentia que não merecia. E aí, um dia aconteceu uma coisa bem chata comigo, em relação a uma pessoa me destratou e eu fiquei muito sentida e eu falei assim, eu não mereço ser tratada assim. Eu mereço mais que isso. E eu tinha um celular e eu sempre quis comprar um outro celular. Só que eu falava, o dinheiro que eu tenho aqui, se eu comprar esse celular, eu podia comprar uma televisão nova para casa. Aí eu falei, não, quer saber? Eu mereço e eu vou fazer isso por mim. E foi a chave que eu virei. Por incrível que pareça, foi a chave que eu virei. Para estar aqui hoje, essa foi a chave. Tem gente que vai olhar e falar, Aline, um celular, que coisa fútil. Não é o celular. Mas não é o valor, é a chave que vira na mente, não né? Não era o celular. E eu sempre ouvi, iPhone, por exemplo, né? iPhone é coisa de rico, iPhone é muito caro, iPhone dá trabalho. E eu falei, cara, eu vou comprar um pra mim e eu vou comprar à vista. E aí eu fui lá, peguei o dinheiro, fui lá e comprei. Eu falei, é meu. Depois eu falei, o que eu fiz? Por que eu fiz esse dinheiro? Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Mas eu rompi aquele dia a barreira. Eu rompi, eu entendi aquele dia que eu precisava desfrutar das minhas conquistas. E que eu merecia tudo aquilo que eu tinha conquistado. Porque era um sentimento de impostor, por exemplo. Na faculdade, eu nunca peguei um exame, nunca peguei uma DP. Mas eu sentia, quando chegou no final, como se eu tivesse metido louco o tempo inteiro e tivesse chegado lá por um acaso, tivesse caído lá. Sendo que eu fui um dos destaques, uma aluna competente. E aí eu falava assim, Verdade. E eu falava, meu Deus. Aí eu falei, não, eu preciso olhar para mim com mais carinho, preciso olhar para mim com mais atenção, Sim. E eu mereço tudo isso. E aí eu falei... Então, é questão de poder, né? Você se sente poderoso. Sim. Do mesmo jeito que você se deu esse presente, você conquistou isso, na sua mente o que acontece? Você fala, bom, eu conquisto qualquer coisa. Eu consigo qualquer coisa. E quando você tem crença de merecimento, você acha que nada disso é importante para você. Então você sempre se contenta com pouco, com o mínimo. Então se você se contenta com um pouquinho, serve qualquer empreguinho, serve qualquer namoradinho, serve qualquer coisinha. Não é assim? Desse jeito. Aí quando você vira a chave, podia ser uma coisa com valor menor ou até maior. A questão é você virar isso na sua mente. Quando você vira, muda tudo, né? Parece não, muda tudo. Não mudou para você? Total, olha onde eu tô. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas dentro da realidade que eu vivia e da realidade que eu acreditava viver, isso para mim é extraordinário. É totalmente acima da média, sabe? É igual eu falei, você tá num lugar onde você tem contato com pessoas de todo mundo, você tem oportunidade de crescer, conhecer, de experimentar novas culturas, novos sabores, novas coisas. Aí tá tudo aí, né? É totalmente diferente. Sim. Tudo aqui assim, o povo brasileiro é o melhor povo do mundo. Agora eu consigo falar para vocês, o Brasil é incrível, as pessoas são incríveis, mas aqui a frequência financeira é diferente, né? É o mindset, né, Aline? É a mentalidade que é diferente. Só um parênteses, quando as pessoas chegaram na imersão, eu medi a frequência de todo mundo, você lembra disso? Era baixa. Aí eu provei no final que todo mundo estava vibrando muito alto. Muito além. Então eu provei lá que você ficar num ambiente aonde as pessoas estão na mesma frequência, na mesma sintonia, você com vontade, mudando, porque ali não teve pensamento negativo, não teve falar mal de ninguém, enfim, teve perdão, desbloqueio. Então foi muito legal essa parte, né, Aline, de medir o antes e o depois da imersão. E quando você sente essa frequência alta, você não quer mais sair de lá, não é verdade? Porque é outra vida. E assim, as nossas palavras, elas têm muito poder.
a gente não tem noção disso. Tem. Qualquer Sim, tem. ação que você joga pro universo, vou contar uma experiência. Ano passado, eu resolvi fazer um cofre de aniversário. Olha que doideira. Eu falei, eu vou fazer um cofrinho de aniversário. Eu já tava começando a trabalhar essa questão do merecimento. E eu falei assim, eu vou fazer um cofrinho de aniversário. E no meu aniversário, eu vou fazer uma viagem. Mas eu imaginei fazer uma viagem, tipo aquelas trips, sabe? Que você vai de ônibus para outro estado. E eu comecei a juntar dinheiro, moedinhas lá, porque eu falei, no meu aniversário, eu vou fazer uma viagem. E passou. Eu passei até, acho que uns 4 meses sem colocar dinheiro lá, mas lá atrás eu comecei a plantar isso. E eu sentia que eu ia fazer uma viagem. Eu não tinha noção da dimensão, Uhum. mas eu sabia. Na minha cabeça eu ia para o Rio de Janeiro. Estava em São Paulo e ia para o Rio. E aí quando foi na semana do meu aniversário, que eu viajei na semana do meu aniversário, eu fui abrir o cofrinho e tinha o dinheiro lá, e aí eu peguei o dinheiro para fazer o exame de Covid, né, que a gente paga um pouquinho mais caro no aeroporto. Eu falei, vou fazer já lá no aeroporto. Aí eu fui abrir, aí eu comecei a me lembrar de quando eu comecei aquele cofrinho, juntando as moedinhas. Eu não tinha noção do que ia acontecer, mas eu já tinha determinado que eu faria uma viagem. Então, às vezes, a gente Sim, só tem que sim. lançar para o universo o nosso desejo, e ele se encarrega de trazer o É. melhor. A todo momento, Aline, na verdade, a todo momento nós estamos emitindo frequência e a gente manda partículas subatômicas para o universo. Qualquer coisa que eu penso. Se eu pensar num carro novo, eu vou formar ali um boneco desse meu carro novo. Enfim, tudo, viagem. Então, o que, que você fez na prática? Você mandou a informação para o universo. E houve lá na frente um colapso de função de onda, que a gente chama, que é quando a sua frequência encontra com a frequência do universo, e é dessa forma que a gente realiza os nossos sonhos, é dessa forma que a gente baixa os downloads de informação, é dessa forma que as coisas se materializam. Então, o processo é simples, não é difícil. É você acreditar com todas as suas forças, com a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, ter fé e acreditar que isso é possível. E, Quantas pessoas imaginam um filme passando na cabeça e depois realiza exatamente daquela forma? Por isso que é legal fazer aquele quadro dos sonhos, né? Colocar aquelas fotos de tudo que você quer ali. É e, impressionante. Tem pessoas que acontece exatamente o que está na e foto. é, Pode ter um detalhezinho lá, uma borboletinha. Na hora que realiza, está ali exatamente daquela forma. Porque você cria a sua realidade. É você que faz a sua realidade. Então a sua vida está do jeito que você quer que ela e a esteja. Bíblia sempre fala, a Bíblia Como? fala Através disso, dos né? seus pensamentos e A sentimentos. Bíblia tem um versículo que fala assim, assim como imagina a sua alma, é. E isso é Sim. muito real, porque depois que eu fiz o curso, né, essa frequência acima da média, eu tenho uma marca de expressão aqui, que inclusive eu já tenho que retocar, porque ela era uma cicatriz muito profunda. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu comunico uma expressão muito brava, sabe? Uma coisa assim, ó, forçada. Sim, Isso, fica e mesmo. era sempre. Então, por isso que eu falo, o ritmo hipnótico é muito até a nossa comunicação não verbal, ela transmite isso, né? Então a gente não recebe às vezes porque a Sim. gente acha que não tá falando nada, mas a gente está comunicando. E aí eu falei assim, O corpo fala 55%, e aí né? eu falei, cara, eu preciso fazer um botox, porque eu preciso esconder essa cara de brava, porque agora eu vou ser feliz. Eu quero pé de galinha de felicidade, eu não quero marca de expressão de brava. E aí, na mesma, aí eu lembro que eu nem lembrava que eu tinha me inscrito num sorteio na internet de Botox. Era Botox e acho que uma limpeza de pele. E aí, depois que eu fiz o curso, eu tava um belo dia no trabalho, uma pessoa me manda uma mensagem e fala assim, parabéns, você ganhou. Eu falei, ganhei o quê? Ela falou, o sorteio do Botox. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E Foi é assim, eu demais. falei, cara, eu não acredito, porque eu queria muito fazer, né? Agora tá um pouquinho, né? Mas tá bem menos do que era antes e eu vou fazer de novo. Mas é o que eu falei, a gente pensa, a gente sente e acontece. Parece doido, parece mágica. Quem Sim, não entende, quem não entendeu, procure entender, é uma coisa muito real.
A Silvia vive isso e eu comecei a viver. É bom sempre estar lembrando, pesquisando sobre, porque para voltar para o que já era rotina é muito fácil. É tipo um ex-obeso. Para ele voltar a ser obeso, é só ele voltar a praticar os mesmos hábitos. Então você tem que estar sempre se policiando. Uhum. Os meus novos hábitos, os meus novos hábitos. Tem gente que fala que são 21 dias, né, para você mudar um hábito, mas você tem que ter Sim, disciplina suficiente. depende do hábito, tá? Então, Depende do hábito. Hábitos mais simples, 7 dias. Hábitos medianos, 21 dias. Mas tem hábitos que são 60 dias direto, sem furar nenhum para você mas mudar. eu acho legal as pessoas pensarem assim, eu vou continuar essa ação até que o meu hábito mude. Porque às vezes você espera que esse hábito, às vezes esse hábito é, por exemplo, essa minha cicatriz. Eu fiz um botox, mas ela não saiu completamente, porque ela era profunda. Então, às vezes, a raiz do seu hábito é muito profunda. E não vai ser em 7 dias que você vai Sim. mudar, não vai ser em 20 dias que você vai mudar. Mas persista até você conseguir. A ciência fala 21 dias, né? Mas não é, Sim. não. Tem hábitos que são 60 Então, dias. persista, porque não pense assim numa coisa fixa. Fala, eu vou continuar só mais um dia. Falando sobre isso, né? Sobre o que a mente acredita, tem até uma história que eu ouvi sobre um experimento que um cientista fez com alguns presidiários, e ele perguntou quem queria, né? Aí falou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um corte pequeno no seu braço, vai deixar o seu sangue pingando, e aí no momento eu conheço essas... E aí no momento que, se por um acaso vai ficar pingando por 1 hora, se por um acaso você sobreviver, você tá livre. Se por um acaso você não sobreviver, você continua preso. E aí, nesse experimento, o cientista, ele faz um arranhão no braço do cara e ele tá preso, então ele não consegue ver. Só que ele coloca um som de gotejando, como se o sangue daquela pessoa, né, daquele detento, estivesse gotejando. Então começa a gotejar devagar e aí ele vai medindo a frequência, ele vai medindo os batimentos cardíacos desse rapaz. E aí quando tá chegando próximo do final de 1 hora, ele coloca um som do gotejamento mais rápido, mais rápido, mais rápido, como se estivesse guichando. E aí, quando chega num determinado momento, está próximo a 1 hora, o rapaz tem uma parada cardíaca. Ele não perdeu nenhuma gota de sangue. Ele não perdeu nenhuma gota de sangue. Mas ele ouviu e ele acreditou que ele estava morrendo, que ele estava perdendo todo o sangue dele, e ele morreu. Então, assim, isso foi quando eu ouvi essa história, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, quantas coisas não acontecem na nossa vida pelas coisas que a gente acredita? Então, mas é porque ele acreditou, né? Sim. Ele acreditou e realmente é assim mesmo. A Antônia entrou aí. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Mandaram o aviãozinho para todo mundo? E é muito... Vou mandar um aviãozinho aqui para um monte de gente. Pode falar, Aline. Peraí que ficou um pouquinho ruim a voz aqui para mim. A Aline está em Portugal, né? Para quem entrou agora. A Antônia entrou agora. Antônia, a Aline está em Portugal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Isso, gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode perguntar. Você falou que a palavra tem poder, né, Aline? Muito poder. Isso daí é decreto, né? A gente chama decreto. Tem um decreto que eu adoro, que é dentro da barra de Access, as pessoas usam muito esse decreto, que é tudo vem a mim com felicidade, alegria e glória. Olha que legal falar isso, né? Então, a todo momento, tudo vem a mim com uma felicidade, alegria e glória. E Deus falou, haja luz e houve luz. Para você ver o poder que a gente tem na palavra. Então, a gente tem que falar só coisa positiva a todo momento. E assim, porque tudo que você fala volta. É muito doido. A partícula vai e volta. Porque a gente começa a viver isso e, na verdade, assim, as pessoas não mudam. Quem muda é a gente. Então, às vezes, você vai começar a viver isso, a praticar isso, e você vai olhar para o lado e você vai falar assim, meu Deus, essas pessoas só reclamam. E, na verdade, você também era assim.
Não, mas você não suporta mais, né? Quando você muda o seu mindset, você não aguenta ficar perto. Não dá. Fica insustentável. E as pessoas vão sumindo. As pessoas vão sumindo. Quem tá com a frequência abaixo da sua vai vazando da vida. E outras novas aparecem a todo momento. É muito É bacana, verdade, né? isso é muito legal. E é isso, gente. Depois de todo esse conhecimento, depois de todas essas coisas que eu aprendi e que eu percebi em mim mesmo, mudando, né? Porque mudar é ação. Tudo é ação. É Além verdade. do pensamento, do sentimento, a gente tem que ter ação. Ação de mudança, ação de se policiar, ação de trocar, de mudar, de aumentar a frequência, de se perceber, de olhar com sinceridade para dentro de você. Porque se você pode culpar o outro, você pode falar, mas eu reclamo porque o outro é assim. Eu faço isso porque o outro, quem é bom de desculpa, não é bom de solução. Então, se você dá uma desculpa sempre, se você dá sempre uma justificativa, se sempre que alguém aponta alguma coisa em você, olha para você e fala assim, cara, você é uma pessoa difícil, ou você justifica, quem é bom de justificativa não é bom de mudança. Então, não justifique, acolha e se transforme. Muda dentro de você que tudo externo vai mudar, você não vai precisar nem fazer esforço. Toda essa viagem que aconteceu, essas coisas que aconteceram assim, sem que eu precisasse fazer nem um pouquinho de esforço. Eu só falei para Deus, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me apresente as pessoas que vão me ajudar nesse propósito, nessa mudança e transformação que eu preciso. E começou lá atrás, com a Silvia, o Felipe, o Doutor Sorriso, e depois com o pessoal que eu vim para cá, para Portugal. Então, assim, eu tô vivendo uma coisa totalmente incrível, diferente do que eu imaginava. Nem era, assim, uma coisa que eu pensava para mim, porque eu não tinha essa crença de merecimento. Mas é uma coisa que tá sendo, assim, extraordinária. Uma experiência totalmente fora da minha imaginação, assim, sabe? Só que, graças a Deus, e eu agradeço muito a todo mundo, né, todos os meus amigos, todas as pessoas que me apoiaram. Agradeço também a professora Silvia, que é maravilhosa. Que você continue, professora, fazendo essa missão linda de transformar, de ajudar a transformar a vida das pessoas. Que isso Eu não faço nada, né? Eu só indico. Quem faz é a própria pessoa. mas é uma missão linda. Toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais, né? Assim, então, Sim, quem ensina aprende duas Então, vezes. que você possa continuar compartilhando esse conhecimento que é incrível, que é maravilhoso, que é transformador, e eu sou prova vivíssima disso. Frequência lá embaixo, a frequência que subiu, que mudou totalmente a realidade, não somente de lugar, porque o lugar é só um lugar. O que interessa é o que está dentro da gente. Eu podia estar aí em Ferraz de Vasconcelos, como eu estou aqui em Portugal, como daqui a pouco eu posso estar em outro país, ou daqui a pouco eu posso voltar para minha casa, mas o Sim. que importa mesmo é essa mudança interna, que mudou, que me trouxe qualidade de vida, qualidade de pensamento, poder de decisão. Uma coisa também que é importante antes de. Gente, leia esse livro. Eu vou deixar o nome dele aqui. É muito bom, é uma leitura, ele é baratinho, ele é uns R$ 20 você vai pagar, ele é bem Eu vou anotar também. Fala. é mais esperto que o diabo, Ah, esse daí e eu o já. Cadê outro, o meu mais esperto que o diabo? Tá aqui. ele chama Campo de Batalha. Esse outro que você falou. Aqui o meu, ó. Ele é ótimo. Esse aqui eu comprei físico. Eu também Eu comprei gosto de físico. pegar Eu no também. livro, eu gosto. Esse daqui é bom pegar físico porque você escreve muito. Tem muitas coisas que você precisa escrever, coisa que você tem que pintar para estar lembrando Eu sempre. deixei o nome. O segundo, qual que é você falou da leitura É cristã? Campo de Batalha da Mente. Joyce Meyer, a escritora dele. Tá. E é fininho, né? Isso. Esses Rapidinho a gente Isso, lê. esses 2 livros, eles foram transformadores, assim. Cara, vale muito a pena investir nesse tipo de conhecimento, porque ele te dá uma nova visão sobre o que é fé, sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre a maneira como você age, e é uma fórmula de sucesso.
Não tem como você agir, não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Você planta laranja, você vai colher Sim, laranja. Não tem jeito. Eu sempre é falo para as verdade. pessoas, né? Às vezes a colheita das coisas boas são imediatas. Às vezes a gente faz coisa boa, mas é porque todo fruto ele tem um tempo de maturação. Mas a colheita do ruim, ela É, vem assim, ó. Então é melhor plantar coisa boa, mesmo que venha com demora um pouquinho mais, sim, mas que você vai sim. ter certeza da colheita. Então, se hoje alguém falar assim pra mim, Aline, você vai colher o que você plantou, eu vou falar, graças a Deus. Eu não vou É ficar isso nem um pouco aí. preocupada. Eu vou falar, graças a Deus. O primeiro passo é a consciência que a gente tem que ter. Você tem que ter consciência que não está legal. Sim, Esse é o primeiro aceitar que passo. tem problema. Porque enquanto ficar contando as historinhas que você falou, né? A gente fica contando historinha, arrumando desculpinha, não vai Essa mudar. das Você historinhas tem que foi um ter livro que você. consciência que tudo que acontece é responsabilidade sua. Mesmo que não seja. Você fala, não, isso daqui é responsabilidade minha. Porque quando você assume o papel, a solução vem. Você vai atrás da solução. Agora, toda vez que você pôr a culpa no outro, você não vai resolver. Ó, Então, isso se chama tem dois autorresponsabilidade. livros também É ótimos. sensacional Tem O isso. Poder da Autorresponsabilidade e tem O Poder da Ação, da Paulo Sim, Vieira. O esse. Poder da É, Ação eu li numa aula sim. só. Eu tenho também. Esse Olha daí eu isso. li por causa de você. Li com uma raiva. Nossa, eu lembro que na aula, Ai, jura? quando você Oh, passou esse meu Deus. exercício, eu falava, eu não fico contando historinha nenhuma pra mim, não. Porque você passou um trecho do livro pra gente ler na aula. Eu falava, eu não conto historinha, não. Porque eu não aceitava. E depois eu li com mais carinho. Eu falei, realmente. Quantas histórias. Não, a gente conta. Quantas historinhas a gente não se conta? Então, cara, vale muito a pena. Eu acho legal também para depois você fazer uma publicação com algumas indicações de livros para as pessoas. Ah, legal, Faz é uma verdade. publicação lá, tipo, Fazer. os melhores 10 livros que você recomenda. Porque é muito legal. A Ah, gente precisa legal. de uma direção. Ler também, gente, é muito Legal. importante. Pega e leia um livro físico, treina o seu cérebro, saia desse ritmo hipnótico de querer tudo mais fácil. Você pode ouvir um audiobook, mas você não vai estar treinando seu cérebro. Você pode ouvir você pode ler no celular, mas você não está treinando seu cérebro. Tira um momento, faz exercício. Do mesmo jeito que a gente exercita o corpo, tem que exercitar a mente. É muito. É verdade. Eu vou dar uma dica como que eu leio o livro. Ó, vou pegar aqui, tá facinho, ó. Eu pego o livro, eu quero ler em quantos dias? Em 7 dias. Então eu pego 7 papeizinhos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu pego o livro, divido por 7 e coloco. Vai, vamos supor que é esse aqui. Aí eu ponho o papelzinho que eu vou ler na segunda, a partezinha que eu vou ler na terça, a partezinha que eu vou ler na quarta, na quinta e assim por diante. Então, na segunda, eu tenho que ler esse bloquinho aqui. Se eu não paguei, na terça eu tenho que ler o que eu não paguei, mais a parte da terça. E assim vai. Você consegue ler um livro de acordo com o tempo que você determina. Você pode ler um livro em uma semana tranquilo. Ah, eu não tenho tempo. Acorda meia hora antes e faça isso. Torne isso um hábito. Todo dia, das 4:30 da manhã às 5 horas da manhã, eu vou ler meia horinha. Nossa Senhora! Porque o livro faz essa virada na nossa mente. O livro faz virada na mente, você assistir filme faz virada na mente, você assistir documentário vira, você conviver com as pessoas vira, e você se autodisciplinar, se corrigir também. Tudo isso vira as chaves na nossa mente. E vai virando e a gente vai evoluindo, e a gente vai crescendo, e a gente vai aumentando a frequência, na verdade, Sim. né? É tudo frequência. Então você tem que subir, subir, subir. Porque o gostoso da vida é isso, é você viver em altas frequências, porque aí você só acessa coisa bacana. O mal não te encontra,
Nada de ruim acontece com você, muito pelo contrário, você tem uma vida extraordinária, que acontece cada coisa engraçada, não sei se acontece com você. Comigo acontece cada coisa que eu olho e falo, não, não é possível isso. Mas é possível, por quê? Porque como você está na frequência alta, você só acessa essas coisas Você não precisa legais. nem pedir nada, Então vale você muito a só pena. pensa, você fala, nossa, eu queria, e as coisas vêm É. com facilidade. Você né, ganha tudo. Ela ganhava tudo, gente. Cesta de chocolate era a Aline que Mas ganhava. olha, vamos Tudo falar dessa ganha. história de chocolate, porque a gente fez a dinâmica rapidinho, né? Que já tá acabando o tempo. A gente fez uma dinâmica na sala que tinha que levar um chocolate. E eu falei assim, eu vou levar 2. Eu vou levar 2 porque eu quero ganhar um melhor. Desse jeito. Eu levei 2 chocolates pra pessoa, né? Pra trocar. E eu ganhei o melhor cesta de chocolate que tinha. Então a gente Foi. planta, a gente colhe. É verdade. Alguém tem alguma dúvida? Vocês gostaram desse assunto? E eu vou fazer o convite aqui, em 30 de abril vai ter essa imersão que a Aline participou, que é bacana, eu vou estar divulgando com antecedência. Espero todos lá, porque um dia todo a gente consegue fazer muita coisa. E vale a pena porque você entra de um jeito e sai de outro. Se você se permitir, né? Porque você falou que eu faço, não, eu não faço nada, eu só canalizo, vamos dizer assim, né? Porque a informação está no universo, para qualquer um acessar. Né? Por exemplo, o pessoal falou, Steve Jobs foi muito inteligente. Não, ele só acessou. Podia ser ele, podia ser eu, podia ser você. É que ele conseguiu acessar aquele tipo de conhecimento, como Albert Einstein, enfim, como todos. Mas a informação está aí. Não tem nada novo no universo. Deus já fez tudo antes de criar o mundo. É só a gente acessar. E como que a gente acessa as coisas? Principalmente tendo um coração puro. Um coração... É puro, é esse o termo mesmo, porque quando você tem o coração puro, você olha tudo com pureza, você não julga nada, e aí você se permite aprender, né? Porque você não vai julgar, isso daí eu já sei, não quero saber, não. Se você tá com o coração puro, você tá livre, tá leve, tá solto e vamos em frente. Tem humildade, né? Né? Eu queria mandar um beijo aqui pro meu pai que tá Tem que assistindo ter. essa live, a Dai, a minha Ai, que delícia! a Mônica, a minha amiga da faculdade, e a todo mundo aí que A tá aqui. Eu ainda Antônia, não- Rafa. Mas, gente, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu prometo que agora eu vou tentar postar mais conteúdo. Eu tô postando bastante da paisagem. Conta tudo que tá acontecendo aí. Eu tô postando bastante da paisagem, das coisas aqui, mas eu quero começar a postar mais conteúdo referente a isso, porque a gente precisa disseminar essas informações, né? Tudo que a gente recebe, a gente tem que passar. Essa é a nossa missão, é dar de graça o que você recebeu de graça. É verdade. E tudo volta Sim. pra gente, né, Aline? Porque o outro não existe. Isso daí você aprendeu muito bem, né? O outro não existe. Então não adianta nada. É você com você. Tá irritando, tá doendo, tá incomodando, seja lá o que for. O outro, ele só veio te presentear. Ele veio te irritar para você ver que aquilo mora dentro, que você tem afinidade com aquilo. Então a gente tem que agradecer. As pessoas que mais prejudicam a gente são aquelas que a gente mais ama depois. Já teve várias pessoas. Eu falei, você vai amar essa criatura mais do que qualquer uma, porque é ela que vai tirar de onde você está. Então é muito bacana. A gente tem que agradecer. Tava falando, e é isso mesmo que acontece. Assim funciona pra frente, né? Isso é muito real. É verdade. Por quê? Ó, vamos pegar esse exemplo. Eu tô com uma pessoa hoje que não é legal, eu acabo com relacionamento. Só que eu tô crescendo, a minha frequência tá lá em cima. Você acha que você vai acessar pessoas igual esse? Não vai. Eu tenho certeza que você Aline, você vai acessar uma pessoa que está na mesma frequência que você. As outras não estão te enxergando, não dá, não tem congruência. Sim, então é muito legal isso. Disso, eu nem me preocupo. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não tá namorando? Eu falo, não, o universo está selecionando. Vai ser qualquer um, vai ser Sim. Perfeito. Deus não atrasa, ele capricha. É verdade. Eu adoro essa frase de uma amiga minha. Deus não atrasa, ele capricha. Ela sempre ali com o pensamento positivo. Sempre com o pensamento positivo. E ela, olha só, depois de muitos anos, ela tem 50 e poucos anos,
ela reencontrou um cara da época que ela fez faculdade, lá atrás, coisa de 30, 40 anos. Uma história linda. E ela sempre falava. E ela é separada 2 vezes, olha só que legal. Então ela não julgou ninguém, nunca falou mal dos ex, muito pelo contrário. Ela sempre falava, Deus capricha, sim. Ele não demora, ele capricha. Ele não e ela tá super bem agora. Aliás, a gente vai ter uma imersão agora do Paulo Machado, super legal. Ela vai comigo também. Bem Que bacana. legal. Essa imersão do Paulo Machado é top. Vai ser dia 26 e 27, o dia inteirinho. Começa às 9 da manhã e acaba meia-noite, 1 hora. É uma Então é isso, gente. A gente tem que investir em treinamento, em aprendizado, em livro, em curso, porque a gente aprende muito. Então, para ensinar, a gente tem que aprender, né? Então eu tenho obrigação de estar sempre fazendo isso, porque para ensinar eu tenho que estar bem seguro e saber o que eu estou fazendo, né? Porque muda a vida mesmo. Então a gente tem que trazer as coisas boas. E não é difícil, né, Aline? Não é difícil, é você mudar a sua cabeça. Não é difícil. E estando lá, você já fica nesse ambiente, já faz amizade com pessoas que estão na mesma pegada que você. Exatamente. Conecta, né? Conecta Então é com muito quem legal. tá ali na mesma frequência. Mas é isso. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a professora por essa oportunidade, por todo esse carinho. Também. Muito obrigada. Você é uma pessoa, um anjo. Eu tenho até um desenho Nada. aqui que eu fiz um treinamento, e aí eles falaram, imagina um anjo, pensa num anjo, e meu anjo, aqui ó, tá aqui fácil, deixa eu ver se eu consigo virar. Olha aqui. Tá. Oh, que linda, que honra. Aline, não existe tempo e espaço para o universo. Sabia disso? Pessoal, não existe. Então, a minha energia pode estar aí do seu lado agora. Aliás, a gente se conecta. Eu me conecto com meu pai e com a minha mãe todo dia. Meu pai e minha mãe são falecidos, não é porque os átomos deles não estão materializados aqui do meu lado que eles não existem. Então, não existe nem tempo e nem espaço. Então, a gente está sempre juntas. Sim. Né? Porque a nossa frequência, elas andam ali de parzinho. E você entende de frequência, né, Aline? Lembra? Deixa eu ver se tá fácil aqui pro pessoal ver, ó. Aqui é a escala de David Hawkins, né, que vai até 1000 Hz. Muito legal. Hoje eu fechei 3 clientes numa tacada só. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu fui medir a minha frequência, que eu meço, né, que eu sou radiestesista. Tava a mais de 10.000 Hz. Imagina, aqui o cientista, ele mediu até 1000. O meu estava a mais de 10.000. E a gente pode viver nessas frequências de 7.000 tranquila. Tranquilo, tranquilo. Basta você fazer tudo parte do que nós falamos aqui. E praticar. Sempre praticar aquele coração puro. Sem maldade, sem julgamento, sem nada. Você pode ver o que for, você fica neutro. Você olha e fala, não é comigo, fechou, deixa embora. Então é muito legal. É mais leve viver assim. Né? Muito leve. É muito gostoso. Gente, façam essa ter conhecimento é tudo, né? Em vocês. Vocês merecem isso. Não é uma coisa assim, não é pelo outro, não é pela Silvia, é por vocês. O que ela faz é levar essa missão e de transformação na vida das pessoas. Então, invistam em vocês, se deem esse presente, vocês vão ver. Eu tenho certeza que vocês vão agradecer. Muito legal, muito bom. Então tá bom, meu amor. Ninguém tem dúvida, ninguém escreveu nada. Você viu alguma pergunta aí? Eu não vi nenhuma. Tá. Bom, o fato de não fazer pergunta tem o lado positivo e negativo, né? Positivo porque a gente pode ter explicado que as pessoas não têm dúvida nenhuma. E assim, não tem o que perguntar mesmo. Então a gente agradece. E se vocês precisarem de qualquer coisa, tem os nossos directs, eu estou à disposição aí, qualquer dúvida que vocês precisarem, a gente está aqui. É sempre um prazer levar esse tipo de conhecimento, que eu amo de paixão. Eu vivo isso desde 2018, estudo praticamente todos os dias sobre frequência e cada dia mais convencida que a razão de viver é isso, é você buscar frequências altas para você viver bem, porque o planeta está um pouco pesado.
né? A frequência do planeta não é legal. Então é bom você pisar aqui na Terra, mas está com a sua frequência em outros lugares. Mas eu acredito que vai melhorar, né? Mas é O isso. ser humano tá melhorando. As pessoas falam que não, mas eu acredito no ser humano ainda. Eu também. Tenho que acreditar, Sim. né? E a gente vai falando. Imagina se vocês ensinarem 10 pessoas do meio de convivência de vocês sobre esse papo de hoje. Mostrar para as pessoas que o outro não existe, que o amor é incondicional, que é zero de julgamento, zero de reclamação, zero de vitimismo. Aonde que a gente vai parar? É falta de conhecimento É mesmo. verdade. Só isso. Porque se todo mundo tivesse conhecimento, aliás, desse livro aqui, que foi escrito acho que em 1936, se todo mundo lesse esse livro aqui, o mundo era outro. Verdade. Aliás, se a humanidade vibrasse no amor em 500 Hz, todo mundo, 1 minuto a gente curava o planeta de tudo que existe de negativo. 1 minuto apenas, vibrando em 500 Hz, que é a frequência do amor. Deus, ele é o quê? Amor, só É isso. verdade. Só isso não, né? Tudo Tudo isso. Quando a gente vibra, a gente Então tá esse bom. conhecimento universal, né? Essa inteligência universal, que é o que o livro... Ah lá, a Mônica escreveu que foi muito esclarecedora, a Antônia escreveu que está fazendo isso e está bem melhor, que o bom. É isso aí, gente. Esse é o Se segredo. precisar de qualquer coisa, de conversar, de um auxílio, uma indicação de livro, a Silvia vai fazer uma publicação aí, indicando uns livros, que ela lê muito mais que eu, mas a gente pega a receita do bolo e vai, só faz. Acredito. Mesmo que não acredita, aliás, eu gosto quando não acredita. Ah, eu não acredito, mas então vai ver se é verdade. Porque falar que não acredita não sair do lugar não tem nada a ver. Agora, quando duvida, fala, não, eu vou ver se é verdade mesmo que ela fala, que ela ensina, e vai lá e faz. Aí eu fico muito feliz, porque no meio do caminho a pessoa já viu que realmente é O isso resultado mesmo. é certo. Então, falar de energia, falar de frequência não tem nada a ver com misticismo. Isso daí é ciência puríssima, porque tudo é feito de átomos e tudo vibra. Né? Então tem frequência em tudo. Eu estou vibrando, você está vibrando, todos aqui da live vibram, as matérias condensadas, qualquer objeto vibra, enfim, tudo vibra. A gente precisa surfar nessas Acho que não teria ondas. tantas Né? doenças. É verdade, se não tivesse, se as pessoas tivessem esse conhecimento, não teria mesmo. Porque a maioria Então, a doença... Ui, desculpa, pode Porque a falar. maioria tem origem, né, emocional, tem alguma origem interna, né? Uhum. Então, a doença no corpo físico, ela é só um sintoma. A doença não é no corpo, ela é na alma, ela é na sua mente. Quando manifesta no seu corpo, seja lá o que for, o universo está te mostrando, opa, você precisa cuidar. Cuidar do corpo, sim, mas principalmente da outra parte. Senão você vai ter uma doença crônica o resto da vida. Entendeu? Então a doença ela está sempre no emocional antes de vir no corpo. Então se o corpo manifestou, vai lá na sua mente e cura a mente. Que o corpo é fácil. Senão você vai ficar tomando remédio o resto da vida. E a farmácia não tem interesse nenhum de te mostrar a cura. É verdade. Porque eles querem vender medicamento o resto da vida. Tem cura para muitas doenças. É que a indústria farmacêutica ela é uma máquina que roda de uma tal maneira aí que eles não vão querer Não é perder. interessante, né? Mas se todo mundo tivesse consciência do poder que nós temos, Deus escreveu na Bíblia que nós faremos obras maiores do que Ele. Né? É verdade. Então a gente tem poder. O que você é? Eu sou Deus em ação aqui na Terra. Eu sou Deus em forma humana. Como você é, todo mundo é. Se juntar todos nós, forma Deus. Olha que lindo. Sim. Então por que falar mal do outro? Para que criticar o outro se ele é parte minha? Não tem nada a ver. Então é isso aí, amor incondicional. É isso. É isso aí. Se você tivesse que... deixa eu te fazer uma perguntinha para a gente encerrar. Se você tivesse... assim, se você soubesse que você fosse morrer daqui 1 minuto, o que você falaria para o mundo? Agora. Ame mais. Que mensagem você deixaria? Deixaria Ame a mensagem mais. de amar mais as pessoas e olhar mais pra gente.
eu tenho uma experiência meio doida, né? Que eu tinha um relacionamento meio estranho, assim, com algumas pessoas da minha família. Antes de viajar, eu falei, eu faço questão de pedir desculpa. Mesmo que eu não tenha Nossa, errado, show. eu faço questão de pedir perdão. Porque se de alguma maneira Maravilhoso. essas pessoas se sentiram tristes comigo ou com alguma coisa que eu possa ter feito, eu peço perdão. Eu tenho humildade. Uhum. Hoje eu posso falar para vocês. Eu aprendi o que é Sensacional. humildade, eu tenho humildade e por amor a vocês, eu peço perdão. Então é isso. Quando você pede perdão, aprendi com a minha amiga Dai, não sei se ela tá ainda. Quando você pede perdão, você não se humilha. Você Não, nada a porque ver. é o que as pessoas pensam, é o que eu pensava. Quando você pede perdão, é um ato de nobreza, não é um ato de humilhação. Então, peça É, perdão e ame mais, é só isso. Isso vai mudar totalmente, não somente a sua vida, mas a vida das outras pessoas também. é verdade. Quando você perde o perdão, você corta a energia com o Sim, outro. Né? Você corta qualquer vínculo negativo que tem. Então, pedir perdão é pedir perdão para você mesmo. Você não faz nada pelo outro. Aliás, o não outro não existe. existe para o universo. É você com você. Exato. Amei a nossa Eu live, também. amor. É sempre um prazer muito grande. Obrigada para todos vocês que estão aqui. Eu aceito os candidatos aí para as próximas lives. Eu Né? E sempre vamos aceito. fazendo, gente. Quem tem vergonha, por favor, desbloqueia isso. Eu já me coloquei à disposição de fazer live com qualquer pessoa. Basta me chamar. Desbloqueiem, gente. Tô desbloqueando. Tem que desbloquear a timidez, porque isso atrapalha a sua vida É profissional verdade. de forma muito séria. Você tem que se expor. Então já vem fazer a live, já quebra esse bloqueio e vamos em frente. Tá É bom? isso. Um beijo grande para todos. É. Adorei, amei. Obrigada. Ah, Beijo. E sucesso aí. Me conta tudo, viu? pode deixar, eu vou contando tudo pra vocês. Tchau. Tá bom. Beijo. Tchau.